A paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e amigos, é mais um dia que o Senhor tem nos dado aí para que nós venhamos, nos consagrar na sua presença. É mais um dia que o Senhor tem vindo aí com a sua mão potente sobre cada um de nós. E nós o adoramos em espírito e em verdade, amém? Glórias a Deus. Então, mais uma vez, Pastor Carlos com a programação Tabernáculo do Deus Vivo, com a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Quero que os amados irmãos estejam aí comigo abrindo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20, amém? Êxodo, ou melhor dizendo, Levítico, o livro da lei, capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu, o Senhor, vos santifica. Amém? Eu, o Senhor, que vos santifica. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós todos os dias separamos um tempo da nossa vida para nós estarmos nos santificando, sendo operosos na obra do Senhor. E o Senhor, Ele está dizendo que é Ele que nos santifica, e nós glorificamos e exaltamos, porque Ele, e quem tem cuidado de nós. E nós glorificamos glorificamos a Deus pelo Espírito Santo que tem vindo sobre nós e tem feito uma obra maravilhosa. Eu glorifico a Deus por estar aqui todas as manhãs. Eu creio que é a obra do Espírito Santo, eu creio que é o Senhor quem tem me impulsionado a estar aqui, e eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E encorajo os amados irmãos também a estarem aí buscando ao Senhor em todo tempo e lugar, amém? Glórias a Deus. Nós já estamos na live aí com a nossa irmã Marina Salles. Já estou vendo aqui o íconozinho ali, mostrando ela. Tenha um bom dia, a paz do Senhor Jesus para a amada irmã, e os demais irmãos que ainda vão estar conosco na live aí nesta manhã. Então, eu escolhi um estudo aí para que nós estejamos aí trabalhando nele. Já coloquei aí no meu Facebook do pastor Carlos Antônio Salles, que diz assim: o que é consagração e como se consagrar a Deus. Consagrar-se, porém, aleluia, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem, aleluia, eu sou o Senhor que os santifica. Está em Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8, versículo que nós lemos aí. Diz assim: todo cristão entende que precisa consagrar-se, pois desde a lei de mosaica expressa em Levítico, se consagrar não é uma opção, mas sim uma necessidade. Nós temos que aí saber que verdadeiramente é uma necessidade na minha vida e na tua vida, para que nós possamos estar aí com Cristo, com nosso Senhor, amém? Glórias a Deus. Estamos na live aí também com a nossa diaconisa Darcília nessa manhã. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, que Deus esteja operando aí maravilhosamente na vida das amadas irmãs que já estão conosco aí. E nós glorificamos a Deus, por esse devocional, por tudo que Deus tem feito aí na nossa vida, por tudo que Deus tem operado, e nós o magnificamos, amém? Glórias a Deus. Então, está dizendo aí no texto, o qual eu trouxe aí para a nossa meditação: todo cristão entende que precisa se consagrar, pois desde a lei mosaica expressa em Levítico, se consagrar não é uma opção, mas sim uma necessidade. Como nos consagrar? Como entender que isso é uma necessidade? Porque, amados irmãos, quando nós não nos enchemos de Deus, nós nos enchemos do mundo. Nós precisamos entender que a melhor opção é se encher de Deus, é estar cheios
da vontade de Deus, porque tudo que está em nossa volta, tudo que envolve o nosso ser, ele tem a ver com a palavra de Deus, com tudo que Deus tem colocado em nosso meio. E se nós não observarmos os seus mandamentos, as sagradas escrituras, cada passo que nós dermos, nós vamos estar fora da lei, nós vamos estar nos prostituindo, nós vamos estar aí nos ausentando da presença de Deus. E quando nós observamos as leis do Senhor, quando nós observamos aquilo que Deus tem com as nossas vidas, a cada passo que nós dermos, nós vamos estar nos enchendo da presença de Deus. A cada dia, a cada momento, nós vamos estar aí, como se diz, nos consagrando. Amém? Então, a questão que paira sobre esse princípio não é o que o dever, mas a forma correta para que esta consagração aconteça. Significado de consagração. A consagração é uma dedicação de algo ou alguém para Deus. Quando uma pessoa ou alguma coisa é consagrada, fica dedicada para o louvor e para o trabalho de Deus. Normalmente, pessoas hoje em dia consagram coisas como tênis, carro, casa, finanças e etc. Esse ato é a mesma coisa que entregar ao Senhor, tendo em vista que serão usadas para as coisas boas e não para o pecado. Amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Então, o que está dizendo o nosso texto? Está dizendo que nós devemos consagrar tudo que temos, tudo que somos na presença do Senhor. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós consagramos muitas coisas, mas quando nós chegamos na presença do Senhor, nós não consagramos o nosso bolso, nós não consagramos, aleluia, o que temos, a nossa casa, nós não consagramos os nossos filhos e nós chegamos na presença de Deus e esquecemos de consagrar. Muitas vezes, amados irmãos, o cristão ele se converte, mas não converte o seu bolso. Por causa de que o pastor Carlos está dizendo isso? Porque nós recebemos 100% do Senhor e o que o Senhor tem falado conosco para que venhamos dar de volta é somente 10%. Imagina uma pessoa que fala com o filho assim: filho, eu quero te dar aqui R$100. E aí o filho fica todo satisfeito, alegre, e ele fala assim: mas o papai quer tirar de você aí R$10 desses 100. E muitas vezes a pessoa, o filho que recebe aqueles R$100 fala: mas o senhor vai tirar 10? O senhor me deu 100, o senhor já vai tirar 10? Mas quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, quanto mais nós nos dedicamos ao Senhor e colocamos na sua mão, mais Ele abençoa, mais Ele doa, mais Ele abre as janelas do céu. Está escrito em Malaquias capítulo 10, 3:10. Nós precisamos entender que o Senhor Ele derrama bênçãos sobre medida na minha vida e na tua vida. Ele abre as janelas do céu, Ele repreende o devorador e Ele aí verdadeiramente dá a cada um de nós aquilo que necessitamos. Nós vemos aí, amadas irmãs e amados irmãos, o ato de consagrar-se ao Senhor quando nós temos um filho, a esposa está gestante, aí daqui a pouco a paz do Senhor Jesus, o irmão Heleno, que Deus esteja o abençoando nessa manhã em nome de Jesus Cristo. A esposa está gestante e aí nasce o filho, e todo cristão entende que o filho que Deus tem dado, Ele dá para que eu e para que você venha estar cuidando, mas o filho é de Deus. Nós somos de Deus, nós somos propriedades do Eterno. E toda criança que nasce, nós o apresentamos diante de Deus em ato de consagração. Nós levantamos as mãos e
diante da imensidão dos céus, que nós sabemos que o nosso Deus está lá em cima no céu, conforme diz a palavra, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, e nós consagramos a Deus os nossos filhos. Nós ligamos aqui na terra e sabemos que é ligado no céu aquela consagração, e os nossos filhos são consagrados ao Senhor. Então nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. E nós sabemos que quando nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, o Deus de Israel, através do seu Espírito Santo, fará com que os nossos filhos tenham aí um bom entendimento daquilo que se chama Deus. Nós precisamos entender que o Senhor fala: ensina o caminho ao teu filho, o caminho que deve andar. Quando for tarde, jamais se desviará dele. E mesmo que cairá, não ficará prostrado. Porque o Senhor, Ele o resgata, o Senhor o busca, o Senhor o traz para a sua presença. Amém? Glórias no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, conforme eu disse aí, normalmente pessoas hoje em dia, elas consagram coisa como o carro, casa, finanças. E esse ato é a mesma coisa que entregar ao Senhor, tendo em vista que serão usadas para coisas boas, não para o pecado. Amém? Então, todas as vezes que nós consagramos todos os nossos bens ao Senhor, nós estamos dedicando a Ele e falando com Ele: Senhor, eu quero usar para o louvor da Tua glória. Amém? E é um senso comum que a consagração teve início no momento em que Deus selecionou os levitas para servirem no templo. Aleluia! Importante ressaltar que eles eram responsáveis por toda a preparação do templo para o culto a ser prestado pelo sacerdote à frente do povo. Então, existia algumas leis instituídas por Deus para que eles estivessem aptos, dignos de serviço a ser prestado. A partir deste princípio, todo o povo de Deus começou a realizar alguns ritos de consagração. Então, objetos, ofertas, aleluia, alguns dias, festas, trabalhos, ministérios, principalmente pessoas, eram consagradas, e esta consagração valia realmente perante Deus e os homens. Amém? Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, e essa prática se perpetuou ao longo dos anos por todo o povo de Deus. Não, aleluia, entrarei no mérito da valia dessa consagração nos dias de hoje. Mas então, como me consagro hoje? Normalmente, a consagração hoje em dia é feita por unção. Seus objetos ou seu ministério, normalmente o exemplo que mais vemos é a consagração ministerial, um culto em que o pastor ou alguém do ministério vai ser consagrado. Levitas, pastores, diáconos, presbíteros e etc. E um dia especial que faz uso da oração e do óleo ungido, pois a oração é a conexão de nós com Cristo, e para entregar a Ele precisa de uma conversa com Ele. Parece um pouco óbvio, mas creio que poucas pessoas saibam. Estou dizendo isso, aleluia, para o próprio bem de cada um de nós, para que venhamos, aleluia, impor restrições, mas para que possam viver
de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Queremos ler aí em Levítico, ou melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 7, 35. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo, o Senhor tem sido maravilhoso na minha vida e na tua vida. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, que diz assim: digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Amém? Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Então que venhamos aí estar nos unindo ao Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero trazer um outro texto aqui, pois o apóstolo Paulo, aquele que diz assim, aquele que almeja, o episcopado, boa coisa almeja. E eu quero trazer aqui o que o apóstolo Paulo tem falado para mim e para você a respeito desse texto. Amém? Glórias ao Senhor. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem alguns textos que tem falado conosco a respeito e aleluia. E nós precisamos entender, existe algumas restrições aí que o apóstolo Paulo ele diz. Ele fala que aquele que almeja o episcopado, que seja marido de uma só mulher, que tenha testemunho, dos que estão de fora, que seja idôneo, que tenha caráter. Então isso é que diz a palavra do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar vendo e nos consagrando ao Senhor a respeito do que está sendo dito. Nós precisamos estar aí nos colocando nas mãos do glorioso Deus de Israel, porque Ele, amado irmão, é quem cuida do meu ministério, Ele é quem cuida do seu ministério. E quando nós somos consagrados ao episcopado, ou como se diz, ao ministério da palavra, o ministério de estar aí fazendo a obra do Senhor, todas essas coisas elas são observadas de antemão. O pastor, ou a missionária, o diácono, os irmãos do ministério, eles observam aquelas pessoas que estão aí no meio, E nesse meio, amados irmãos, que as pessoas aí estão, acontece que elas são observadas pelo modo de agir, pelo modo de servir e como o Espírito Santo está usando essa pessoa. Olha o comportamento, se não é dado ao vinho, se não é espancador, se é marido somente de uma mulher, se é bem casado, se serve bem a família, tudo isso é observado. Nós precisamos estar olhando desse jeito quando isso é falado e é colocado diante de uma separação. Amém? Então diz assim: o chamado de Cristo nos separa para servirmos. O Espírito nos revela qual dom temos para servi-lo. Porém, precisamos entender que este caminho de consagração é constante, árduo, muitas vezes sofrido, pois precisamos deixar de fazer nossas próprias vontades a fim de realizar a obra do Eterno que nos consagrou através do sangue de Cristo. Amém? Então nós precisamos aí, amados irmãos, também a respeito da consagração. Nós iremos ter a consagração agora às 9 horas da manhã.
E nesta consagração, a maioria das pessoas que tem dentro da igreja são as mulheres. E a gente vê aí, amados irmãos, mulheres se consagrando, né, ao Senhor. E até mesmo no próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, a maioria, né, eram as mulheres que se dedicavam ao ministério. Então nós glorificamos a Deus, né, pela essa força, né, que as mulheres têm aí estado na obra do Senhor, né? A gente vê que a maioria também das pessoas que entram, né, na parte da manhã aí para estar aí com o pastor Carlos na live também, essa maioria são mulheres. E a gente glorifica e exalta o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque as mulheres têm buscado ao Senhor, têm se santificado, têm colocado na presença, e a gente vê que as mulheres têm aí buscado a Deus e se colocado na posição a qual Deus ele quer. Isso é muito importante. Nós venhamos em nome de Jesus Cristo nos fortalecer. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nós queremos aí estar clamando a Deus, estar buscando a presença de Deus, estar nos consagrando, estar nos colocando aí no centro da sua vontade. Eu quero convidar todas as amadas irmãs, a partir das 9 horas, nós vamos ter hoje a consagração, a nossa preletora, né? Vai ser a nossa missionária Vera Victor, que vai estar conosco, a nossa irmã Diva, missionária da Casa do Senhor, vai estar aí dirigindo, a nossa irmã Cleonice está aí ao lado dela, ajudando, né, nessa consagração, e as mulheres vão estar aqui nesta manhã se consagrando ao Senhor. Hoje o pastor Carlos não tem curso, né? Nós terminamos já o curso aí, e hoje eu vou estar aqui ajudando, né, na organização, na direção aqui, e nós vamos transmitir essa consagração. Então eu quero convidar as amadas irmãs, quero convidar os amados irmãos que estão conosco aí. Hoje, a partir das 9 da manhã, nós estaremos transmitindo a consagração das mulheres na parte da manhã. É um tempo de oração, é um tempo de reflexão, é um tempo de entrega, é um tempo de falar com Deus. Deus, eu me entrego na tua obra, eu faço de mim serva do Senhor, servo do Senhor, instrumento do Senhor. Eu quero ser usado por ti. E nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos nos limpar do mundo, nos encher de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, receber do seu fluir. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, dar esse tempo para Deus, né? E nós cremos que o favor de Deus, ele vai estar conosco nessa manhã. Nós cremos que o operar de Deus, ele vai fazer o manifestar dele aqui no nosso meio. Amém? Porque muitos, amados irmãos, nós olhamos aí que poderiam ser consagrados ao Senhor, porque já estava ali, como a gente costuma usar a palavra está ali, como se diz, na porta do gol, é só chutar, né? É um termo que se usa aí as pessoas que jogam bola. Então, o que acontece? A gente, como cristão, a gente está ali preparado, está ali vivendo e está ali pronto para ser consagrado, o sucessor ou a sucessora. E muitos daqueles que estavam preparados estavam ali na presença, prontos para receber a unção, e não receberam a unção. A gente olha os filhos de Samuel. A Bíblia diz que os filhos de Samuel estavam ali e o povo veio a Samuel e falou: teus filhos não andam conforme o Senhor tem andado. E muitas vezes, amados irmãos, tem acontecido conosco nos dias atuais. Aqueles que estão preparados para serem consagrados, eles não são consagrados porque não dá a devida atenção a Deus. A gente olha os filhos de Eli, né? A Sagrada Escritura diz que o Senhor chamara a atenção de Eli, o Senhor falou face a face com Eli, depois veio novamente e falou com Samuel a respeito dos filhos de Eli, e o Senhor ali falou com Eli, falou: teus filhos não herdará
aquilo que você tem, porque eles não andam em conformidade com a minha palavra. E a gente vê que Ofni e Finéias, eles morrem e não dá continuidade à obra do sacerdócio. A gente vê que os filhos de Arão, Ofni e Finéias, eles morrem e não dão continuidade ao sacerdote. A gente precisa entender que quando nós nos separamos para Deus, nós prestamos atenção naquilo que é sacro, naquilo que vem verdadeiramente trazer a vivência, uma vivência como, pastor Carlos, uma vivência santa, uma vivência de observância das leis do Senhor, de tudo que o Senhor tem colocado na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender, se nós não consagrarmos, nós não podemos estar aí ministrando o pão de Deus, nós não podemos aí estar fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então tem que ter uma separação, tem que ter ali uma vida de unção na presença do Senhor. Então, quando nós estamos nos consagrando nessa manhã, Deus ele entrará com providência. Deus vai manifestar a sua glória no nosso meio. E quando nós orarmos, amados irmãos, o Senhor ele vai ministrar a sua bênção, amém? O Senhor vai derramar a sua bênção. A Bíblia diz que é como óleo, né? Que ele é colocado sobre a cabeça de Arão, ele escorre sobre a sua barba e passa por todo o seu corpo e chega à orla das suas vestes. A orla, quando ele diz, chega nos pés. Isso dá um exemplo, amados irmãos, de união, de consagração. Todo o corpo é ungido por aquele óleo. O óleo significa a presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos consagrar para que a casa venha a estar cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós precisamos entender que nós temos que ter o nosso tempo de consagração. Nós precisamos entender que o tempo de se consagrar é hoje. O tempo de ser separados para o nosso Deus é hoje. Nós precisamos observar tudo que Deus tem falado comigo e tem falado contigo. Então, quando a gente olha, né, que os servos do Senhor que foram consagrados ao Senhor, a gente observa e a gente glorifica a Deus. Uma das maiores e mais bonitas consagrações foi a consagração, né, da vida de Davi. A gente vê que o tempo todo Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, ele tocava ali instrumentos de corda e entoava hinos ao seu Deus. E quando ele entoava hinos, amados irmãos, Deus contemplava o coração de Davi, as ovelhas se acalmavam, o Espírito Santo de Deus vinha de uma forma sobrenatural sobre Davi, de modo que veio um urso, que veio um leão, e Davi os estraçalhou com as suas próprias mãos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós olhamos também para Sansão, o Espírito do Senhor estava sobre Sansão, e veio o leão contra ele, ele abriu um leão no meio, porque o Espírito Santo de Deus o tomou. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar cheios do Espírito Santo, porque esse leão que anda bramando, buscando a quem possa tragar, e quando ele chegar perto de nós, nós vamos os desbaratinar por causa da unção de Deus que está sobre nós. Nós precisamos estar cheios da presença do glorioso Deus de Israel. Nessa manhã nós temos aí a alegria de estar se conscientizando que a presença de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. A presença de Deus é o melhor lugar onde nós vamos encontrar paz, alegria, mesmo que a nossa volta, em todos os lugares à nossa volta estiverem numa situação de destruição, mas nós estaremos em nome de Jesus Cristo calmos, esperançosos no melhor de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco aí às 9 horas da manhã, nós estaremos aí começando a nossa consagração aí com as amadas irmãs, nós estaremos aí louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
E você que mora por perto, que você que mora aqui na Redondeza, nas regiões adjacentes, nós estamos reunidos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Então venha estar conosco aqui hoje, na parte da manhã, nós estaremos nos consagrando ao Senhor, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando a tua vida, que Deus esteja operando, que o Espírito Santo de Deus esteja falando poderosamente mais, que você esteja recebendo aí, aleluia, a mão do Senhor, que a mão do Senhor venha te consagrar nessa manhã, que você seja um separado, um eleito, uma eleita de Deus, que Deus esteja derramando das suas bênçãos sobrenaturais sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre toda a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém? Que Deus te abençoe nessa manhã de sábado, que você tenha um sábado maravilhoso, que Deus esteja te guardando e te livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo, que nas suas dores o Senhor possa ser a cura, que nas suas dores o Senhor venha com as suas mãos poderosas e possa te dar um milagre, que nas suas dificuldades o Senhor possa ser a tua fortaleza, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa ser tudo em todos, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então, pastor Carlos já está se despedindo dos amados irmãos, nós temos que preparar aqui a localidade para receber as irmãs, né? Nós temos aqui que está preparando para receber o povo, para estarmos em oração, para estarmos em consagração, em nome de Jesus Cristo. Então receba aí um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, se derramando com poder sobrenatural, que Deus esteja aí te assistindo nas suas necessidades, que tudo que precisar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó esteja aí te abraçando, te guardando, que o sobrenatural dele esteja sobre ti, sobre toda a tua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Receba aí um abraço do pastor Carlos, que Deus esteja aí da sua infinita bondade, também te abraçando, que esteja aí cuidando de você, de toda a sua prole, em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, em nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe a todos.